Primeiro eu vou apresentar essa bacia para você. É uma bacia, né, que não tem muito o que fazer. É uma bacia de metal. Eu vou usar para essa bacia aqui água. E parece ser bobo, gente, mas a água é condutor de energia. Acho que você tá ligado, né? Então eu vou botar aqui água, tarará. Pronto. Eu lembro de uma vez que uma senhora de Portugal me perguntou se tinha alguma coisa por debaixo da bacia que fazia os bonequinhos se mexerem. Eu tive que literalmente levantar a bacia para dizer: não, minha senhora, é um campo energético, enfim. Um beijo para o senhor Rupert Sheldrake, né, que é quem fala sobre esse termo do campo eletromagnético e da consciência que nos conecta até aqui hoje. Primeiro passo de construção, antes da gente começar a nossa sessão, é construir essa estrutura aqui. Aqui eu vou colocar a minha capacidade, o meu estudo, o meu entendimento, eu vou colocar meu rezo, porque a partir dessa estrutura oracular, né, é que a gente vai manifestar então a tua história e ela vai ser construída. Então, cada um tem o seu cacoete, né? Tem gente que conhece, tem gente que não conhece. Eu ganhei esse perfume aqui de uma pessoa muito querida, e toda vez que eu abro um campo de constelação, eu dou umas xiringadas aqui para ficar um cheirinho, para dar uma acalmada na mente, mas também para traduzir o desejo de limpeza, de purificação. Legal? Então, digamos que você vem para uma sessão e fala assim: Flávio, eu queria entender por que a minha família não me ama. Na minha concepção. Por que eu não consigo um relacionamento? Por que eu não tenho grana? Por que as coisas são difíceis para mim? E aí, a partir dessa dor, que é como a gente identifica algo emocional aqui, que a gente vai expandir o processo para começar a trabalhar aqui dentro. A partir dessa dor, a gente vai se conectar, se vai ser de uma forma presencial ou online. Eu já vou te falar que 97% dos meus atendimentos são online e pelo mundo. Então, tempo e distância são ressignificados dentro de um desejo de reconhecimento, né, do que é um problema que eu trago ou uma dor, e junto disso um aprendizado do que acontece antes, porque eu, por exemplo, não tenho como saber como foi a vida do meu bisavô, não dá, porque historicamente é impossível voltar ou modificar o passado, a gente já sabe disso. Então o que acontece? Aqui eu tenho os bonequinhos, são bonecos de EVA. Sabe EVA? Aquele material que é usado para fazer coisas de escola, que os teus filhos usam, ou que você já viu aí em papelaria, é bem simplista mesmo. A partir desse material, os bonecos, as formações, elas se tornam pluviais. Significa que elas ficam flutuando sobre a água, que é esse padrão de equilíbrio entre a tua história, o teu medo, o teu desafio, etc., em relação à construção que a gente vai fazer aqui na água. Então, por exemplo, você vai falar para mim, Flávio, exemplo, tá? Me sinto rejeitada pela família porque eu faço de tudo, não sou reconhecida, etc e tal. Então eu vou dizer assim, fulana, Juliana, espero que tenha uma Juliana me assistindo aí. Depois me chama pra gente conversar, que eu vou te dar um agrado, tá? Vou dizer assim, Ju, mais íntimo, né? Esse cara aqui, ó, ele vai representar você, tá? Ele vai ser a Juliana dentro dessa estrutura familiar. Então, a partir da Juliana, a gente vai construir uma dor, a observação que acerca essa dor. Então, o que vai acontecer? Vou botar a Juliana aqui. E aí ela vai dizer, me sinto rejeitada pela família. Lembra que ela já comentou previamente, antes da nossa sessão? Aí eu vou achar aqui, ó, dentro desses bonecos que eu tenho, eu vou achar uma significância que possa representar, então, essa dor, tá? Então, digamos que, eu vou colocar aqui, ó, cadê? E o mais incrível, gente, quando vocês fazem as terapias comigo, vocês sabem que eu sempre falo, os bonequinhos, eles somem. Eu vou usar esse bonequinho que não tem cabeça aqui, ó. Depois eu vou mostrar em detalhes para você. Porque ele vai representar, então, essa emoção, esse sentimento de que eu não sou visto, tá? O que eu vou fazer? Pá! Joguei na água. Aqui a gente começa um relacionamento e uma leitura dessa compreensão que, para Juliana, é uma ausência ou uma não sou vista, é uma não observação familiar, é uma coisa dela em relação à família. Aqui a gente começa a reestabelecer, então, o que a vida traz de verdade para a Juliana, por isso que eu falei da caneta, da Juliana e dessa emoção. Eu não sou vista, essa é uma dor da Juliana. Percebe como eles vão se movimentando aqui, ó? Ó, aqui eu já posso concluir, sem abrir mais nada, que o que a Juliana sente faz parte do ciclo dela, familiar,
mas que essa dor não é só dela, porque essa dor está para trás dela. Se fosse algo conectado a ela, e aí já vai entendendo a tua história, essa dor, essa dificuldade, essa raiva, etc., ia estar colado nela. Eu sei que está antes. Então o que a gente vai fazer? O próximo passo é construir uma história. Ju, você é adotada? Você conhece teus pais? Como é que foi teu relacionamento com eles? E aí você vai descrever, minha relação foi assim, meu pai trabalhava muito, minha mãe é uma mulher ausente, a gente conhece esse letrado todo. Então, o que eu vou dizer para a Juliana? Me conta o nome do teu pai e da tua mãe. Aí ela vai dizer, por exemplo, o João, o pai João, e a mãe Maria. Essa sinergia aqui, ó, vai restabelecer uma nova leitura em relação à dor da Juliana, que é o não sulvista. E aí a gente vai começar a estudar. A constelação, na verdade, é uma construção genética, epigenética, né? Que vai trazer para a gente uma nova forma de leitura em relação à tua dor. Então é uma construção, não é adivinhação. Lógico, tem um campo espiritual que fica, né, trazendo indicações para a gente, com palavras bem honestas e específicas. Então a gente vai reconstruir uma história a partir de uma dor. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolver um monte de outras questões, principalmente o processo da compreensão, que é então o processo de cura, nesse caso, da Juliana. Então, por exemplo, a gente colocou aqui a Juliana, a dor dela, a mãe e o pai. Eu já entendo que está todo mundo meio que se afastando aqui. Essa história, ela não significa necessariamente que seja originalmente dessas três pessoas, mas ela está disponível. A gente vai construir mais aqui. Então é uma sucessão até a gente encontrar o ponto onde está essa dor. E é assim que funciona a constelação. Ela vai abrangentemente falar do teu vínculo familiar e através desse campo de estudo a gente vai chegar até talvez um bisavô, um tataravô ou até um campo espiritual. Cada família vai trazer uma estrutura e aí a parte do ensino, que é essa recontagem de história, vamos dizer, é o que vai te instruir em relação a um campo emocional que fisicamente está dentro de você. Então, quando eu compreendo que, por exemplo, a bisavó da Juliana, a bisavó materna da Juliana, ela se sentiu isolada ou foi difícil a vida para ela porque ela foi negligenciada pelos pais, ela foi entregue para adoção, ela, nunca conheceu os pais, etc. Eu começo a compreender e trazer a consciência para a Juliana que a história da avó dela é aquela e que, portanto, é isso que ela vai passando adiante. As mulheres que se sentem abandonadas porque elas foram negligenciadas. Logo, eu não me sinto sentida, né? Vista, benquista, enfim. Ó. E só nessa estrutura de fala, Juliana, se você estiver me vendo, me dá um oi depois, tá? Porque tem alguma coisa para você resolver aqui, tá? Olha como é curioso aqui, ó. Nessa fala da bisavó materna, a mãe veio direto para cá. Está vendo aí? Já compreendo que o que a Juliana sente, a mãe dela também sente. Então, o que eu vou fazer dentro dessa leitura? E cada uma, gente, é como se fosse uma assinatura. Cada um tem um jeito, cada um tem um traço, cada um tem uma verdade, né? Então, o que eu vou fazer nessa construção aqui? Ó? O pai, ele tá Nárnia. A Juliana tá olhando pro outro lado. Só que a dor da Juliana tá de frente com a mãe dela. Então, eu vou colocar os avós maternos aqui, tá? Vou dizer, Ju, fala para mim como é que é a tua relação com os avós maternos. Houve relação? Você os conheceu? Como é que eram essas pessoas? E aí, cada um vai contar a sua história, né? Olha lá, eu não falo que eles somem, ó. Acho barato isso. Cadê a avó de Juliana? Tá aqui, ó. Então, por exemplo, aí vou colocar aqui o vô materno, tá? O Francisco, pau. Vô Francisco e a avó Maria, tá? Essa relação aqui, ó, ela não é mais da Juliana. Ela pertence, mas começa a ser da mãe da Juliana. E aqui eu vou começar a estruturar, então, esse estudo dessa capacidade energética de uma dor que transgeracionalmente vai passando de geração a geração, até que chega num bendito que a gente chama de... É como se fosse assim... I forgot again. Essa emoção vai chegar naquela pessoa que vai, de alguma forma, se sentir apta a olhar para uma dor, que vai poder representar esse circuito inteiro familiar através da sua prática. Então, a Juliana, nesse caso, ela passa a ser uma âncora para toda a família, cuja dor dela é igual a de muitos da família, e aí, a partir desse estudo, a gente começa, então, a devolver coisas
né, com as frases sistêmicas, com esse estudo do que está acontecendo aqui, e aí a gente começa a abrandar, acalmar, né, os estímulos, acalmar o que eu penso, o que eu sinto e como que eu ajo na vida. Então, por exemplo, se eu subjugo meu pai porque ele não me vê, ou a minha mãe, posso até botar no caso da Juliana aqui, eu posso começar a compreender que antes eu não sabia dessa história que os meus pais passavam, ou passaram, que os meus avós também passaram. Então eu posso amenizar, eu posso acalmar esse processo, e aí com isso eu consigo reestruturar uma outra forma de visão, uma outra forma de entendimento, cuja simplista compreensão é assim: se eu não me sinto vista, agora eu compreendo que a minha mãe também não se sentia vista, porque muito provavelmente a mãe dela também não tinha isso. Elas não foram vistas. Então, digamos que eu posso bem basicamente concluir que as mulheres da família da Juliana, por pelo menos 3 ou 4 gerações, foram negligenciadas. E aí, o processo reverso, que entra no mecânico da constelação, que é a forma prática de vamos desenrolar isso, a gente vai começar a olhar para essas mulheres com força. Porque são as mulheres que dão a vida, são as mulheres que fazem dos matrimônios, né, e das relações com os filhos uma continuidade. É a mulher quem traz esse campo emocional para frente. Então é a reconstrução, é a oportunidade de reobservar a sua própria vida dentro de um campo sistêmico na água. E esse é o meu convite de hoje. Se porventura essa história te tocou, se isso te chamou a atenção, se você ficou interessado em montar, então, um planejamento para fazer uma sessão comigo, me dá um oi, se inscreve aqui no canal, né? Aperta o sininho para não perder nada, me chama no WhatsApp e a gente conversa direto. Essa sessão ela acontece pelo Zoom, como eu falei, 97% das pessoas que eu atendo elas são do mundo, portanto a distância não é um problema e obviamente funciona porque você está vendo por vídeo agora, né? A gente organiza um dia e um horário para manifestar esse trabalho, que dura em média 1 hora e meia, e aí a gente vai descobrir coisas lindas, cujo intuito não é mais apontamento. O intuito é trazer uma verdade para cá, de forma que eu me sinta confortável dentro da minha dor e recalcule a minha rota, compreendendo uma história do passado. Isso sim é cura, isso é liberdade, e obviamente não só para mim, como para toda a minha família. Quanto mais a gente se cura, mais a gente se liberta, e quanto mais a gente se liberta, mais a gente prospera, a gente evolui, a gente se torna melhor pra gente.